Então, sejam bem-vindos à última aula, a aula 20 do curso sobre a obra A Virtude do Egoísmo, né? Foi uma longa jornada desde março, nós conseguimos cobrir todos os artigos com boa profundidade, com ótimas discussões, e hoje nós chegamos no último artigo, que é o argumento da intimidação. Esse capítulo ele ressoa muito com o nosso contexto muito próximo, né? Com o contexto do debate político, onde a gente vê esse argumento da intimidação muito vivo, né? Muito presente. Então, com certeza, mesmo que vocês não tragam muitos exemplos agora, vocês vão aplicar as reflexões da Rand, né? As reflexões desse capítulo, ao avaliar o cenário político que está por vir. Não vai faltar momentos em que você vai poder aplicar todo esse conhecimento de hoje para avaliar o que vai estar disponível, né? Espero que não existam muitos argumentos pela intimidação no debate, mas vocês conhecem muito bem o nosso Brasil, né? A forma como se debate política e como se debate muitas coisas, né? Que não é respeitando princípios, né? Que não é respeitando o argumento e os fatos, mas recorrendo muitas vezes pela via da intimidação. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou colocar aqui. Vamos imaginar, então, uma cena comum, né? Uma cena comum no debate político, né? Que a gente vê por aí, né? Duas pessoas discutindo políticas públicas, mas isso é muito normal, vocês já devem ter visto. A primeira delas pergunta o seguinte: essa medida, né, ela produz o efeito que ela promete? Quais são os custos? Quem vai arcar com eles? Esse tipo de pergunta normalmente vem de um liberal, de um libertário, até de um objetivista, né? E a outra pessoa que está junto, né, lá no bar, né, ou ali numa conversa na rua, a segunda pessoa não responde. Ela olha com espanto e diz assim: Olha, só alguém sem compaixão faria uma pergunta como essa. Só alguém desumano questionaria um Bolsa Família, uma política de cotas, né? Então, essa segunda pessoa também vocês já devem imaginar ou já devem ter conhecido. Em outra conversa, num outro dia, né, alguém diz que determinada proposta econômica pode gerar escassez. E uma segunda pergunta, né, uma segunda pessoa diz o seguinte: Ó, eu não acredito, eu não acredito que você está falando de escassez. Isso ainda existe com toda essa tecnologia que existe hoje, a produção em massa. Eu pensei que pessoas informadas, né, teriam abandonado essa visão. Então vocês viram o tipo de pessoa um e o tipo de pessoa 2 nesses dois exemplos, né? Tem um terceiro caso, que com certeza vocês vivenciaram na escola. Uma pessoa questiona uma interpretação histórica e ela ouve: "Ah, é claro que você diria isso. Você é branco? Gente como você está tentando apagar o passado. Está dizendo que não tem dívida histórica. Está dizendo que não deve haver ah, este pagamento, essa devolução do que foi tirado da nossa cultura, do nosso povo." São três casos. Eu só citei três exemplos muito comuns da nossa realidade, mas com certeza vocês já ouviram muitos outros. E o que tem em comum nesses três exemplos que eu trouxe? Em nenhum desses casos houve refutação. Houve refutação de alguma coisa? Houve contestação de um dado? Houve o exame de alguma inferência? Alguma definição foi corrigida? Especialmente alguma definição que foi trazida, alguma consequência que foi trazida pela pessoa um, ela foi conquistada pela pessoa 2?
Normalmente acontece isso nesse debate público ao qual nós somos expostos? Normalmente não. O que que aconteceu foi que a verdade ou não do que essa pessoa está falando não foi mais examinada. O que que passou a ser examinado? O que que passou a ser julgado? O caráter, a inteligência ou a respeitabilidade de quem falou. Então, essa pressão desse tipo de pessoa 2 não está dizendo apenas a sua ideia é falsa. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo o quê? Se você insistir nessa ideia, algo está errado com você. E qual que é o objetivo dessa postura, desse tipo de pessoa 2? É fazer com que o tipo de pessoa 1 recue antes, antes que essa pessoa 2 descubra se ela está certa. Né? Então, é esse tipo de fato que acontece que nós precisamos começar a prestar atenção para entender um pouco sobre esse argumento da intimidação. A intimidação ela começa ali já. Ela começa muitas vezes, talvez até de uma forma velada, não tão clara, mas ela está presente, especialmente em debates políticos, que nós vamos ver muito, né, nesses próximos meses. Uma pergunta que é interessante e não necessariamente é falada tanto quando a gente trata desse texto é, é ah, por que que esse texto é deixado por último no livro? Vocês sabem que a Virtude do Egoísmo é uma coleção de ensaios, né, escolhidos pela própria Rand, né, sancionados pela própria Rand, e organizados de uma determinada forma. Vocês viram que o livro inteiro ele é organizado por blocos. Então, nós estamos para ética, para o social, para o político, e nós estamos fechando agora para o psicológico, e agora nós estamos fechando com esse tema da intimidação. E, e para saber isso, a gente não precisa consultar a Rand, mesmo porque isso seria impossível, né? Nesse momento, para descobrir a intenção editorial dela, né? E parece que a gente consegue chegar a essa resposta entendendo a função que esse texto usa, né? Que ele cumpre dentro do conjunto. O capítulo ele começa com um problema epistemológico e argumentativo. Ou seja, surge aquela pergunta: como é que uma pessoa aceita ou rejeita uma ideia? Essa é a primeira pergunta do texto. Né? Depois, vai para um problema social e psicológico. Como é que a aprovação ou desaprovação dos outros interferem no pensamento? Como isso interfere no pensamento? E termina na moral. O que que acontece com alguém que possui ou não possui certezas sobre as suas premissas e sobre o seu próprio fundamento moral? Então, esse artigo ele fala do resultado da moralidade. Então, não basta a gente ter estudado valores, virtudes, direito, individualismo. Agora, a pergunta que resta é a seguinte: você, você que está assistindo ao vivo ou à gravação, você consegue sustentar suas conclusões quando a sanção dos outros é retirada? Você consegue? A gente vai voltar a essa pergunta no final do texto. O que que acontece quando ninguém está te seguindo? O
que que acontece quando tu está falando uma coisa que não é popular? De que forma você estrutura essa resposta, esse diálogo? Esse é um grande problema dos candidatos considerados liberais, né? Qual que é o problema? Vamos pensar ao longo dessa aula. E uma coisa importante que a Rand fala, né? Isso fica muito claro. Hoje em dia existem muitos filósofos, né? Seja na esquerda, seja na direita, seja no liberalismo, seja no objetivismo. E tem muitas pessoas que conhecem várias teorias morais, por exemplo, que conhecem o objetivismo. Só que eles não vivem, eles não têm uma moralidade operante, né? Conhecer uma teoria moral e ter uma moralidade operante funcionando na tua vida não é exatamente, né, a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa ela pode repetir definições corretas, como muitas pessoas fazem nas mídias sociais, reconhecer bons argumentos num ambiente tranquilo, né, quando ela está sozinha em casa lendo o livro, e ainda assim perder o próprio julgamento quando entra em jogo o quê? A aprovação de uma outra pessoa, de um professor, de um grupo político, de colegas ou de alguém que ela admira. Então, o teste final não é apenas saber responder uma prova, né? Saber dar respostas numa prova. O grande desafio é saber o que fazer quando pensar tem um custo social. Eu estou no ambiente agora de escola, recentemente. A Marta também vive isso há muito mais anos do que eu, ela pode trazer um pouco da experiência dela. Qual que é o custo social de dizer a verdade, de se posicionar? É um custo pequeno, Marta? É um custo grande? O Felipe também, pois Muito pode comentar. grande. É um grande, né? O Felipe também coloca várias opiniões em público todos os dias, né? E o custo não é pequeno, né? Vou citar um exemplo. Vamos supor que alguém estudou a virtude da independência por muitas semanas. Então, ela sabe explicar que a mente individual ela não pode terceirizar o que a responsabilidade de julgar. Então, essa é mais ou menos uma ideia geral da filosofia objetivista. Só que aí vai numa reunião e ela vê que apenas pessoas problemáticas, entre aspas, questionaram o consenso. Então, está todo mundo mais ou menos sendo Maria vai com as outras. E somente os estranhos, né, os chatos, querem questionar aquele consenso, aquele bolinho que foi formado ali no meio. O que que ocorre nesse instante? Ou seja, a ideia aprendida precisa se transformar em ação mental. Essa pessoa ela precisa separar a reação do grupo, da boiada, da verdade da questão. Se não conseguir fazer isso, se ela não consegue fazer isso, ter uma informação teórica sobre uma definição de uma virtude objetivista é realmente diferencial para a tua vida? Né? Se tu não consegue fazer isso, tu não transformou essa virtude em um aspecto do teu caráter. Então ficou só uma coisa que tu leu, achou interessante, até chegou a entender, mas não se tornou parte da tua vida. Então por isso que esse capítulo ele tem uma função quase dramática, né? O livro, até aqui, ele apresentou princípios. O que que a Rand está fazendo agora? Ela está colocando o leitor, eu e você, diante da pressão que a maioria de nós enfrenta no dia a dia, que tenta nos fazer abandoná-los.
Então, nós vimos os princípios, nós entendemos a lógica que a Rand trouxe, nós podemos ter tido vários momentos ahá, né, de grande insight enquanto as aulas passavam, mas e quando vai para o pega para capar, lá na realidade, no teu dia a dia, lá dentro da escola, na discussão da sala de professores, na discussão do churrasco com os amigos, depois do futebol, na hora do debate político, que é onde que tem mais é mais intenso isso. Nós estamos preparados para esse desafio? E dentro disso, o que que a Rand ela trouxe nesse livro até agora? Critérios para viver, mas também uma espécie de estabilidade interior. E o Felipe traz isso muito bem. Hoje mesmo nós falamos sobre isso. A capacidade de não confundir uma eventual rejeição social com derrota intelectual. De ser o estranhão, né? O cara estranho que a gente vê, né? Então é isso que a Rand está tentando, me parece, provocar com esse artigo. Para além de falar de um tipo específico de argumento, né? Que é o que é o, como muitas pessoas encaram esse artigo, né? Como uma, uma forma de debater melhor. E também tem esse aspecto, mas não é, para mim, não é exatamente esse o foco do que ela está escrevendo aqui. No artigo anterior, a gente viu o individualismo falsificado, né? Se você não assistiu ainda a aula, vá lá na playlist, assista essa aula antes, né? Para você conseguir entender melhor essa parte específica. Na aula passada, então, a gente distinguiu independência racional de rebeldia automática, do subjetivismo, da dependência por oposição, né? O individualista, como a gente viu, ele não diz é verdade porque eu acredito. O individualista acredita porque ele possui razões para considerar alguma coisa verdadeira. E o capítulo de hoje ele examina o quê? Uma das formas pelas quais esse exercício independente da mente pode ser corrompido quando? A nível social, lá dentro da escola, no debate das mídias sociais. O Felipe hoje teve um caso muito revelador disso, depois ele pode nos trazer também no chat. É importante notar que esse argumento da intimidação, quando a gente fala de intimidação, a gente fala popularmente, né, de alguém estar te impedindo de fazer alguma coisa, alguém que está te intimidando, né, alguém está, de certa forma, não iniciou a força física contra você, mas está te colocando numa situação desagradável, desconfortável para você agir, né, para você falar, para você se posicionar. Só que o argumento pela intimidação, ele não prende o corpo. Não existe arma envolvida, não existe cordas envolvidas. E ele nem proíbe formalmente a fala de ninguém, né? O que que ele tenta produzir? Uma censura anterior ao que você quer falar. O que que ele quer? Ele quer que você se sinta duvidoso sobre o próprio direito moral de você pensar, de você perguntar e de você discordar. Que loucura é isso, né? E por isso que esse tema do argumento da intimidação, ele está na intersecção entre epistemologia e ética. Por quê? Porque a epistemologia pede o quê? Quais são as razões? E a ética diz o quê? Que responsabilidade moral existe em sustentar esta conclusão, né? E uma crença, ela pode revelar desonestidade, evasão, descuido da parte de quem está falando. Uma pessoa, ela pode ser moralmente responsável pelo modo como forma e mantém suas convicções. Isso também é possível. Qual que é o problema, então?
O problema ele começa quando a avaliação de alguém é usada para impedir o exame de uma ideia. Então, nesse momento, o que que acontece? A condenação passa a funcionar como se fosse uma prova. Olha o que que acontece, olha que perversidade existe nesse movimento que é feito. Tem aqui uma reflexão que eu vou deixar no material para vocês, aqui na página 2, sobre matemática, física e engenharia, né? É uma comparação muito interessante sobre essas três áreas e a questão da certeza moral, né, e graus de precisão. Eu vou trabalhar na aula que é um pouco mais avançado, mas eu deixo no conteúdo do material para vocês darem uma olhada depois. E o que que nós falamos até agora, na verdade, a gente vai abrir nesse momento. Uma conclusão, ela pode ser objetiva sem possuir o mesmo grau de certeza em todos os casos. Por exemplo, um médico, né, ele pode saber com segurança que determinado paciente apresenta uma infecção. Por exemplo, hoje de manhã eu fui no pneumologista e ele determinou que que eu estava com sinusite, tá? E ele pode ter duas ou mais hipóteses razoáveis sobre a origem dela. Tanto que ele me perguntou: tu tem alergia a alguma coisa? Tu já tinha um processo gripal em andamento? Fez alguma operação que pode. Você fez uma operação de desvio de septo, alguma coisa assim no nariz que pudesse ter gerado alguma reação? Ou seja, esse é um exemplo simples. Vocês já percebem que ele consegue identificar a, a natureza da infecção, mas ele pode não saber exatamente a sua origem. Acontecer. O investigador ele pode dizer que houve fraude sem ainda saber quem participou dela. A gente viu vários exemplos aqui no Brasil recentemente. Então, o que é ser honesto intelectualmente? É afirmar exatamente o que as evidências permitem, naquele contexto, nem mais nem menos. E o mesmo vale para a moral. A gente pode ter certeza de que uma promessa foi quebrada sem saber se o agente é de fato desonesto. Às vezes acontece, por exemplo, numa negociação que se a gente negocia dentro de um contrato um prazo de pagamento X, chega no dia, não foi pago. O que que eu sei? Que aquele acordo ele foi rompido. Agora eu não sei por que que ele foi rompido. Pode ser que o cara ficou sem dinheiro, pode ser que ele esqueceu, né? Pode ser ah, que ele vai pagar amanhã, que ele deixou programado no dia errado. O que que eu posso saber com base no contrato? Que uma promessa foi quebrada. Agora eu não sei, de fato, em primeiro momento, se aquele cara com quem eu assinei o contrato ele é desonesto. Pode ser que amanhã eu acorde e o dinheiro esteja na conta, eu nem preciso falar com ele. Ou talvez eu precise acionar ele judicialmente pelo fato de o pagamento demorar mais 40 dias. Então, esses dois exemplos já mostram que a gente pode saber da consequência, saber o que aconteceu, o fato que aconteceu, sem pressupor desonestidade da outra parte. A gente pode saber que uma política produz um incentivo perverso sem concluir que todo mundo que defende, né, que todos os defensores dessa política desejam um mal resultante. Pode ser que desejam, pode ser que não conheçam de fato, o que me parece ser o caso da maior parte dos brasileiros, especialmente em política econômica e moralidade.
Pode ser que seja o caso, né? Eu posso reconhecer uma evasão no argumento sem tentar psicologizar quem cometeu essa evasão no argumento. Hoje o Felipe teve um caso muito grande com um grande suposto filósofo brasileiro por aí, né? Ele não conhece, o Felipe não conhece a psicologia da pessoa, mas vai saber, né? Então a objetividade inclui a disciplina do alcance, né? Do alcance do que a gente sabe. Então o que que a pergunta, que pergunta a gente tem que fazer? O que eu realmente sei nesse contexto? Eu sei que a ação ocorreu, eu sei se ela foi deliberada ou não, eu sei se a pessoa conhecia as consequências, eu sei que havia alternativas. Cada resposta a essas perguntas, ela modifica a extensão do nosso juízo, né? Legítimo. Então, a certeza moral não consiste em falar com a voz mais absoluta. Ela consiste em ajustar a força da conclusão à força da evidência, do que está disponível para a gente. Né? Exato. O Daniel colocou aqui e o Eric completou. Bem interessante mesmo. É, tá. Então, essa questão do contexto e da extensão, ela nos permite escapar de duas tentações muito grandes na hora da discussão. A primeira é a precipitação, ou seja, eu transformo um fato parcial numa condenação total. Ou seja, o fato parcial, por exemplo, no meu caso, não fui pago na data que estava no contrato. Logo, o cliente, né, a outra parte do contrato, ele, ele é um safado, ele é um desonesto, né? Essa é uma tentação. Com certeza vocês já fizeram isso, como eu também já fiz. E me arrependo e hoje mudei o meu processo. A segunda é o ceticismo. Como não conhecemos tudo, vamos fingir que não conhecemos nada. Bem exato o caso do Felipe hoje. Entre uma sentença apressada, como é o primeiro caso, e a suspensão eterna no vácuo, existe o julgamento contextual. E é ali que a justiça opera. É justamente ali, neste meio, neste contexto. É ali que a justiça opera. Vamos pensar num tribunal, que é o caso inclusive, eu acho que o Eric vai levantar a mão. Vamos pensar num tribunal. O juiz ele não precisa reconstruir cada momento da vida do acusado para decidir sobre um ato específico. Ele não precisa. Mas ele precisa saber quais fatos foram provados, quais intenções são relevantes e qual regra se aplica. Isso ele precisa saber. Uma sentença sem prova seria injusta. A recusa de sentenciar depois da prova também seria injusta. Então, da onde é que nasce a precisão moral? Desse compromisso simultâneo com a evidência e com a necessidade de agir. Ou seja, vocês percebem que nasce uma integração, que é uma das características muito bonitas da filosofia objetivista. Essa capacidade de integração. E aqui também ela surge no debate, né? O Felipe coloca aqui. Há um tipo perverso de vencer debates. É o de não endereçar os argumentos de uma pessoa na frente dela e assim oferecer a chance dela se defender. Ele busca alianças por fora contra ela. Quando a pessoa que argumentou em público percebe, ela já se vê sozinha. Esse também é uma forma de injustiça. Boa noite, Eric, Rafaela, Felipe.
Para a gente ter uma ideia, eu trouxe alguns exemplos, mas vamos. Eu agora vou criar uma imagem para deixar isso o mais claro possível. Ó, claro, vai voltar esse adjetivo ali. Vamos organizar esse problema da certeza moral em três imagens. A primeira é de luminosidade perfeita. Ou seja, tem muita gente que entende que a certeza moral ela seria como uma luminosidade perfeita, a luz do sol brilhando, cegando a pessoa, né? Total. Então, a verdade, o que que ela seria? A verdade moral estaria pronta e brilharia por si mesma, ou seja, ela seria quase óbvia, quase um fenômeno natural, né? Então, não haveria método, evidência ou contexto. Muitas pessoas imaginam que certeza moral é isso, é como se fosse uma revelação, né? Alguém, ela aparece para ti, ela brilha, ela chama atenção de longe, ou seja, ela vem até ti. Tu não precisa, tu só fica esperando para receber. Mas não tem método, não tem evidência ou contexto. Então, o que que é isso? Isso é intrínsecismo, né? O bem e o mal seriam reconhecidos de modo automático, como por instinto, né? Mas mais básico que isso, como propriedades que se anunciam sozinhas. É como se a verdade, né? Certeza moral, ela caminhasse na rua, assim, eu encontrasse. É como se eu encontrasse o Eric na rua, né? Oi, Eric. Seria essa a ideia, né? Aparecia para mim. Perfeito, uma luminosidade perfeita. A segunda imagem é a escuridão total. Como não existe essa revelação, o que que eu digo? Ninguém pode conhecer o certo e errado. Nós estamos todo mundo no meio da escuridão. Não tem método, não tem evidência, muito menos contexto, é tudo escuro. E o que que sobra? Sentimentos, costumes, consenso ou relações de poder. Só isso que existe. Então é uma tendência, essa seria o quê? Uma tendência subjetivista, que nós vemos muito na política. Então essa é a visão. Tá certo porque o sindicato falou, porque o Lula disse, porque o outro lado é formado de capitalistas opressores, né? Quem pode mais chora menos. Então, também não vem de um julgamento individual, vem de uma outra forma, ou da falta dela, mas não vem de um processo humano, do nosso processo de conhecimento, né? E a terceira imagem é o quê? É a iluminação condicional. Ou seja, para nós conseguirmos ver, a gente precisa de uma realidade cognoscível, de uma mente que tenha um método e condições que tornem o objeto acessível. A luz ela não inventa o objeto. Não existe isso. Ela permite, então, a mente, essa nossa fonte de luz, ela permite identificar esse objeto. Então, o que que isso quer dizer? A certeza ela se torna possível quando fatos, princípio e contexto forem integrados. Então, essa é a perspectiva objetivista. Novamente, com essas três imagens, a gente consegue diferenciar muito bem o que normalmente as pessoas, normalmente as pessoas enxergam essa questão de verdade, né? Ó, boa recomendação do Felipe ali para o Pico, um curso do Pico. E é legal isso, pessoal, porque esse debate do texto, é, o que que ele, o que que ele nos faz verificar? Que certeza objetiva não é onisciência, nem sensação de infalibilidade. Ou seja, alguém pode estar certo dentro de um contexto conhecido, né, dentro do que ela conhece naquele momento, e depois descobrir um fato que
exige qualificar, ou seja, fortalece o que eu já achava, a conclusão que eu tinha, ou mesmo revisar essa conclusão. Então, ser fiel a uma conclusão não é ter uma imobilidade de opinião, mas sim ao método pelo qual essa opinião foi formada. Em algumas situações, né, o nosso contexto, por exemplo, numa emergência, numa situação de informação insuficiente ou de escolhas extremamente restritas, o nosso julgamento ele fica prejudicado. Mas isso não prova que toda a moralidade seja incerta ou que nós devamos ser céticos quanto a todas as coisas. Mostra apenas que a nossa certeza possui condições. Por exemplo, no caso de uma emergência, eu estou passando de carro e eu vejo um acidente. Eu vejo um carro batido e um outro carro uh, que acabou rompendo a proteção da ponte e caiu no rio. Só com essas informações eu não tenho como naquele momento específico da urgência eu não vou ter como fazer um julgamento exato do que aconteceu. Eu posso pensar que o cara que caiu da ponte, ele desviou do outro cara que invadiu a pista contrária, e aí o cara conseguiu se salvar, o culpado se salvou e ele acabou caindo da ponte. Eu posso pensar que o cara que caiu da ponte foi o que estava errado na situação e que o cara que é inocente se salvou. Eu posso chegar posteriormente com mais fatos aqui. O cara do carro que caiu da ponte, ele teve um mal súbito, ele perdeu o controle, o outro conseguiu segurar, mas ele se perdeu e caiu da ponte. Enfim, eu posso ter várias interpretações mais concretas com mais fatos, mas naquele momento de emergência, eu não vou ter como saber o que aconteceu de verdade, né? Então a gente precisa ter essa clareza que certeza objetiva não é onisciência. Porque isso muitas vezes, inclusive para objetivistas, ficam frustrados, né? Porque a gente acredita que a gente tem um método muito bom. Só que às vezes nós não temos acesso a todos os fatos. E a gente se sente não desmotivado, mas a gente se sente como ah, incapaz. Nós temos o método certo, nós deveria poder chegar numa conclusão objetiva, ou seja, ter mais certeza objetiva. Mas devido daqui a pouco a uma falta de fatos, de contexto, a gente não consegue. Eu falo muito com o Eric me traz várias discussões também no WhatsApp, algumas notícias, algumas situações, a gente fica se perguntando muitas vezes, né? Qual que é a certeza daquele caso ali? Qual que é o certo, qual que é errado nesse caso? Então, isso às vezes, especialmente para os objetivistas, para quem tem esse compromisso com a busca da verdade, isso às vezes se torna um pouco frustrante. Então, sintam-se tranquilos de que às vezes pode acontecer. Então, fala, Eric. O que tem pipocado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O que tem pipocado lá pra mim é muito processo de golpe. Golpe do falso advogado, golpe do falso gerente, golpe é, de falso boleto de banco tal, falso IPVA, essas coisas. Só que assim, me sinto profundamente incomodado às vezes. Às vezes eu simplesmente faço. Mas tem hora que eu fico muito incomodado, porque na maioria das vezes é só a pessoa parar para pensar, poxa, o meu advogado ele fala comigo sempre por um número. E aí ele tá entrando em contato comigo do nada, por outro número. Eu entrei com o processo semana passada, eu já ganhei, como assim? Vou perguntar para ele, vou lá falar com ele.
Só que a pessoa não faz isso. A pessoa, ela recebe um Pix para fazer e ela faz um Pix pro cara e é isso. Tipo assim, pessoas que assim, pegam empréstimos às vezes para poder fazer o Pix. E aí eu conversando com o meu chefe sobre isso outro dia, ele falou, cara, isso daí sabe o que que é a ganância? Porque a pessoa vira e fala, pô, já vou ganhar. É assim, vou explicar um pouco melhor. O valor da causa de um processo não é exatamente o que a pessoa vai ganhar. A gente bota uma margem de estimativa de valor da causa para dar uma margem para o juiz subir a indenização se ele entender que a gente pode ganhar, auferir um valor maior nessa causa. Porque se eu pedir menos, ele não pode dar mais do que eu pedi. Então a gente joga um valor um pouquinho mais alto. E aí o golpista ele sempre vem com o valor da causa para a pessoa. Olha, você ganhou tanto. E aí a pessoa, caraca, eu vou ganhar isso tudo e tal, não sei o quê. E aí o cara pede para fazer a transferência, a pessoa faz. E depois ela vê que, olha, caramba, eu caí num golpe. O meu advogado, ele sempre fala comigo no mesmo número, mas ele falou comigo nesse número aqui, falou que era uma coisa muito boa, que eu ia ganhar uma coisa, um valor muito alto, eu acreditei. E aí eu caí no golpe. E aí o que acontece? Eu entendo que é a culpa da própria pessoa, né? Vocês também provavelmente entendem dessa maneira. Só que o judiciário não. O judiciário ele permite é, você responsabilizar o banco pela falha no dever de segurança. Só que assim, a pessoa tem biometria, ela bota a senha para transferir, ela entra no aplicativo com digital, entendeu? É esquisito, sabe? E assim, a maioria das vezes eu não concordo com isso, mas eu faço, porque tem que fazer. Isso é um. Eu mesmo vivenciei o que o Eric comentou, e de fato, supostamente toda ação ela deveria, o conteúdo dela ser protegido, muito bem protegido, inclusive os seus dados pessoais e tudo mais. Infelizmente, eu, por exemplo, recebi uma mensagem ah, se identificando como com a foto, inclusive, de uma advogada, da minha advogada, e trazendo os meus dados perfeitos e justamente pedindo Pix. A minha sorte nesse sentido foi que eu não tinha nenhuma ação daquela natureza em andamento. Eu não tinha esse tipo de ação com aquela advogada. E aí eu já disse, opa, tem alguma coisa estranha aí. Mas na rapidez, se eu não parasse um minuto para pensar, eu poderia ter caído no mesmo golpe, porque os meus dados estavam certos. O que não estava certo era o conteúdo da ação e tudo mais, mas tudo me levava, no calor do momento, a fazer aquele movimento, né? Então eu entendo como muitas dessas pessoas caem no golpe, mas a parte do Eric é muito bem colocada. Eu não, eu pelo menos não consideraria o banco como culpado. Eu acho que talvez o sistema judiciário deveria ser culpado, porque claramente houve uma extração de informações de um sistema que supostamente deve proteger os dados dos envolvidos, né? Nessa, nessa do Jus Brasil, exatamente. O Felipe trouxe o exemplo dos argentinos, né? A gente teve uma boa discussão também no privado. E não gostaram da posição do Felipe lá no Facebook. Mas voltando ao tema do texto, então. Uma pessoa objetiva, pessoal, ela também não mede a verdade pela tranquilidade que ela sente. Por quê? Porque a tranquilidade, o sentimento que me surge de ter uma posição, ele pode ser baseado num erro, né? Ou seja, o que que eu tenho que perguntar? Quais fatos eu identifiquei? Que princípio eu estou aplicando? Se há informação relevante que eu ignorei? Minha conclusão contradiz algum conhecimento anterior? Ou seja,
essa revisão ela não está dissolvendo a minha certeza. É o processo pelo qual a certeza que eu tenho é conquistada, né? Então, o que que uma pessoa racional sempre deve fazer? Ela deve atualizar a sua conclusão de acordo com o surgimento, né, se for o caso, de novos fatos, né? Então, o que que é certeza moral objetiva? Eu quero que vocês gravem essa definição. A certeza moral objetiva é a confiança contextual de que as ações disponíveis sustentam a conclusão. É só isso. Fiquem com isso muito claro. Agora vocês podem estar perguntando: é, juízo moral para quem? Para quem? O Felipe acabou de comentar isso, inclusive, ali no chat. A gente não faz juízo moral de uma caneca do mesmo modo que a gente faz de uma pessoa. Se a gente olha para a caneca, o que que a gente diz? A gente pergunta o que que é a caneca e para que que ela serve. Só é para isso que serve. Quando a gente fala de uma pessoa, as escolhas dela, as instituições, a gente pergunta também que valores que ela está buscando, por qual método e com que responsabilidade. Então, o primeiro propósito do juízo moral não é produzir coesão social e nem satisfazer o gosto de condenar alguém, como aconteceram com os argentinos ali que o Felipe comentou no chat. O juízo moral serve o que em primeiro lugar? Para orientar a nossa ação. A gente precisa decidir em quem confiar, com quem trabalhar, quem admirar, de quem nos afastar, que instituições apoiar, que condutas não sancionar. Mesmo quando a gente não pode escolher todas as pessoas com quem a gente convive, por exemplo, dentro de uma empresa. Eu entrei numa empresa, a empresa tinha 500 funcionários antes. Eu não tenho como escolher exatamente com quem eu vou trabalhar. É provável que eu vá me relacionar com muitas pessoas ao longo do tempo, com quem eu, né, de quem eu não gosto. É normal. Só que eu preciso escolher como me relacionar com elas. Eu preciso escolher como me relacionar com elas, porque vai chegar um momento que eu vou ter que me relacionar com elas, querendo eu ou não. E aí, como eu me relaciono com elas? Para isso serve o juízo moral. Aí entra a virtude da justiça, que o Felipe também trouxe num outro artigo. A justiça exige o quê? Precisão de alcance. Eu posso dizer que uma ação foi desonesta sem fingir que eu conheço toda a vida do cara. Eu posso suspender um veredito amplo sobre o caráter de uma determinada pessoa sem suspender a necessidade de responder ao que ela fez, à fraude que ela cometeu, por exemplo. Eu me abster do juízo, ele não cria neutralidade, né? Então, quando a minha avaliação consciente eu deixo de fazer, outras forças ocupam o lugar dela. A emoção, a reputação, o tom mais confiante, a opinião do outro, o medo de parecer cruel, né? A pessoa continua escolhendo, só que ela escolhe por critérios não examinados. Às vezes, você já tiver aquela sensação de que ah, você olhou para alguém e disse assim: não vou com a cara daquele cara aí, não vou com a cara dele, né? E, e essa é uma emoção inicial. Eu não tenho, nesse momento, fatos que me levem, que me permitam uma certeza contextual mesmo daquela pessoa. Eu tive um sentimento, né? Uma reação inicial.
como um ser racional, eu preciso o quê? Eu preciso avaliar os fatos, a minha convivência com essa pessoa, se ela cumpre o que ela fala, se ela é de confiança, né? E não permanecer nesse lugar da emoção inicial. E tampouco uma pessoa que você diz assim, nossa, essa pessoa, eu entrei aqui, ouvi muito falar da reputação dela. Ou ela parece confiante, ou os colegas gostam dela. Isso não é critério. É o mesmo critério, o mesmo nível de critério da emoção inicial. Um pouquinho melhor, talvez, dependendo do ambiente, do contexto. Mas não é tão melhor do que eu confiar na minha emoção inicial. Então, nosso compromisso é escolher, é fazer o juízo moral, sempre. Independentemente do que a gente possa sentir, ou achar, ou ouvir falar, né, dentro de determinado contexto. Então, a Rand, ela reforça isso muito, que o juízo moral é um instrumento de escolha, né? Viver exige selecionar. A gente não pode confiar igualmente no honesto e no fraudador. Ter a mesma admiração pelo produtor e o parasita. Chamar para o churrasco amigo leal e a pessoa que faz fofoca de ti pelas tuas costas. Mesmo aquela decisão de dar mais uma chance contém um julgamento sobre caráter, risco e valor da relação, né? Amor à primeira vista é outro caso que o Felipe trouxe um bom exemplo. Então, o que nos mantém vivos é essa nossa capacidade de julgar num nível mais abrangente, né? Essa nossa capacidade essa aplicação da razão que nos ajuda a sobreviver, né? Fala, Eric. Eu acabei perdendo um pouco dessa fala que eu tive uma emergência correndo aqui, mas só para complementar o que eu tava falando, é... e assim, nós, se você parar para observar, isso vem muito da boa-fé da pessoa que tá caindo no golpe. Ela pensa, poxa, meu advogado tá mandando mensagem para mim. E assim, claro, não é só ganância, mas às vezes é boa-fé mesmo. O advogado tá mandando mensagem para mim, então eu vou fazer esse Pix aqui para ele para poder liberar o dinheiro. Que a pessoa acredita também, claro, de maneira um pouco na emoção, né? Que de fato isso é um procedimento do judiciário. E aí a pessoa faz a transferência na boa-fé e acaba se arrebentando. As pessoas que estão é, praticando o golpe com os outros, eles estão muito criativos. Eu tive um cliente que eles fizeram até a simulação de uma audiência. Eles botaram uma mesa com as pessoas sentadas, um juiz no meio, sem sacanagem. E simularam a audiência pra pessoa. E a pessoa, assim, esse caiu no golpe, mas eu fiquei, caramba, esse daí, se eu fosse leigo, talvez eu teria caído também. Porque foi muito bem elaborado. Mas os outros não, os outros a pessoa só pede o pixel e ele vai e manda, entendeu? Aí é bem esquisito. Eu acho que acho que o golpe ele só se concretiza por diversos elementos, né? Por diversos motivos, né? Realmente o contexto desse golpe ele toca em muitas partes, né? Que a gente pode falar ali de ignorância ou mesmo da boa-fé. Então ele é muito bem feito, sem dúvida nenhuma. Por isso que às vezes talvez o julgamento, o juízo moral, o juízo racional acaba ficando um pouco de lado ali na urgência ou nesses gatilhos psicológicos que são usados, né, no processo. Então, pessoal, qual que é a ordem racional, então? Como é que a gente deve, como é que seria um processo racional de juízo? Seria fatos, razões, juízo e ação correspondente. Não adianta eu fazer juízo, por exemplo, assim, eu acho
que o meu amigo, né? Eu acho não. Eu cheguei à conclusão que aquela pessoa que eu chamei de amigo, ele me traiu, ele me roubou. Tá, eu concluí isso. Mas daí eu continuo saindo com ele. Adiantou alguma coisa? O juízo moral? Não adiantou pra nada. Eu não tomei nenhuma ação com relação a isso. Então a Rand ela sempre destaca que o juízo ele não é um enfeite, uma coisa que eu faço porque é legal, mas ele tem um papel determinante na nossa vida. Ele é vinculado à teoria, né, o processo teórico de avaliação, ele tem que necessariamente ser vinculado a uma ação. Ele tem que gerar isso, é parte da natureza desse processo, né? E qual que é a ordem da intimidação que a gente está falando aqui? Primeiro vem a condenação, depois a pressão e, por fim, o silêncio e submissão. Veja como é que funciona o fluxo, né? Até vou colocar ali no chat, para depois vocês irem comparando, né? Então, agora falando um pouco né? Agora a gente viu um bom background, né? Um bom contexto do argumento de como a gente faz o juízo moral, né? Como deveria ser o processo, como é o processo, né? De juízo moral. E agora a gente vai ver como é que funciona esse argumento pela intimidação. O que que a Rand ela chama de argumento pela intimidação? O que que é? É um procedimento que, na verdade, não tem nada a ver com argumento, não é um argumento. E tem dois objetivos complementares. Primeiro, impedir que a discussão comece ou prossiga, que a gente vê muito no debate. Segundo, extrair assentimento, silêncio ou recuo por meio do quê? De ideias que nem foram discutidas, né? Ou seja, eu coloco pressão psicológica para passar por cima da lógica. Eu estou querendo impedir o funcionamento da mente, né? O funcionamento consciente da mente, através das minhas palavras. Em vez de oferecer tempo, fatos e conexões, para que aquela outra pessoa ela possa identificar a questão, o que que o intimidador procura ativar? Medo, culpa, vergonha, ignorância ou desejo de aprovação. É muito normal no exemplo. Ah, porque teve o cara do teu partido que lá no estado X ele fez diferente e deu errado. Ou ele fez o mesmo e deu errado. Né? Ah, mas é que é, esse cara é do mesmo partido que o Lula. Logo, não presta. Né? Ah, tu vem falar de moral e a tua irmã ali traiu o marido. Traiu o marido. Como é que tu pode ser moral? Tu é da mesma família que ela. Tu é outro safado. Sem vergonha. Que nem a tua irmã. Com certeza vocês já ouviram exemplos assim. Isso é um argumento pela intimidação. Tá? Então, o alvo desse argumento pela intimidação, ele começa a pensar muito menos na proposição, ou seja, do que está sendo discutido de verdade, e mais no risco de se considerar de ignorante, antiquado ou moralmente indigno. Vocês percebem isso também muitas vezes nas perguntas que são feitas no debate político. São perguntas que não têm nada a ver com a cidade, com o estado, com o país. Por exemplo, é, por que que você não se posicionou contra, né, a respeito do debate lá no Congo, do conflito lá no Congo?
É porque você não respeita o direito dos negros. Mas, tá, mas o que que isso tem a ver com o Brasil? Por que que um presidente tem que saber sobre isso ou opinar sobre isso, né? Ou, estava defendendo o Neymar na seleção? É porque tu é bolsonarista, claro. Então, ó, se falar Neymar, bolsonarista, né? Para falar de um tema mais. Agora entrou um bolsonarista ali, o Daniel F, na nossa aula. Não, não é bolsonarista, pessoal. Não encarem errado. Ele entrou ali sem se manifestar, mas ele não é, tá? Não estou fazendo argumento, não estou querendo intimidar ele aqui na aula, tá, pessoal? Entendam bem. Então, o argumento para intimidação, ele não prova que a ideia é falsa, ele tenta tornar moralmente perigoso examiná-la. Então, deveria servir de alerta para as pessoas, né? Quando esse argumento é usado. Devia como se abrir ligar uma luz na cabeça das pessoas. Opa, isso ele não quer discutir. Isso é importante. Vou me informar a respeito disso. Ali tem alguma coisa que ele não quer discutir. Por isso que ele está querendo fugir desse tema. Ou por isso que ele está querendo levar o argumento para o lado dele, porque ali está escondida alguma coisa. Ali ele está escondendo. Ele não quer debater. Ele quer impedir o debate. Ou ele quer conseguir aprovação sem debater. É isso que está acontecendo ali. Se as pessoas tivessem, a maioria das pessoas, essa capacidade de detectar o argumento por intimidação, elas já saberiam, opa, é ali que eu vou ter que ver. É ali que eu vou ter que pesquisar o meu candidato, porque ali tem alguma falha. Se ele está usando esse argumento contra o outro, ali tem alguma coisa. Preciso ir ali ver, né? E claro, e para funcionar isso, né? Para que funcione o argumento da intimidação, o alvo, entre aspas, a vítima dele, ela precisa ter medo, culpa ou ignorância, né? E é interessante que essa ameaça, ela não precisa vir em forma de palavras. Ela pode estar numa pausa, numa expressão facial. Essas frases, por exemplo, todo mundo instruído já sabe. Você realmente precisa que eu explique? Uma pessoa decente não pensaria isso, não, né? Então, esse argumento ele parece dizer alguma coisa com relação à ideia, mas a finalidade dele é tornar a identidade moral do interlocutor o quê? Refém de concordar. Olha que interessante como funciona essa tática. E isso é aprendido, né? Isso vem de muitos e muitos anos. Isso, essa estratégia, ela vem ainda da Grécia Antiga, né? Então, não é nova, não é nova. Eu não vou me deter tanto assim a dar exemplos ah, sobre como funcionaria esse processo em câmera lenta. Eu acho que isso deixaria a aula um pouco cansativa. Eu reservei para vocês um exemplo detalhado ali na página 6 do nosso material. Ali tem um exemplo bem completo de uma página sobre, sobre esse, sobre como funcionaria como se fosse um filme, né? Se desenrolando entre duas pessoas discutindo.
E aí vocês vão me dizer assim, é, mas isso, Matheus, isso aí tá. Esse argumento de intimidação não seria como um argumento ad hominem? O que que vocês acham? É a mesma coisa? E se não for, como é que vocês diferenciariam as duas coisas? Se alguém falasse isso para você, não, mas isso que o Matheus está falando, esse argumento de intimidação é o que todo mundo fala que é ad hominem, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa ou não? O que que vocês acham? Bom, vamos ver isso em mais detalhe. É verdade que esses dois casos eles desviam a atenção da proposição para a pessoa. Só que existe um problema de direção do movimento. Isso que é diferente, segundo a Rand. No ad hominem, eu tento refutar um argumento por meio do caráter de quem apresenta. Ou seja, o Daniel F. é imoral, portanto, a afirmação dele é falsa. Um exemplo, né? Isso é o ad hominem. O argumento da intimidação é diferente. Eu vou ameaçar condenar o caráter da pessoa por meio da condenação arbitrária do quê? Da ideia. Então, esta ideia é própria de Moraes. Essa ideia é própria de Moraes. Portanto, se o Daniel F. a considera, esse cara aí é moralmente suspeito. Viram a diferença? Então, no primeiro caso, uma característica real ou inventada da pessoa é oferecida como prova contra a proposição. No segundo, a falsidade da proposição é simplesmente afirmada e oferecida como prova da imoralidade da pessoa. Então, no ad hominem é da pessoa para a ideia e intimidação é da ideia condenada para a pessoa. E por isso que a Rand ela considerava o segundo método pior do que o primeiro. Porque ele já começa numa arbitrariedade. Ele nem parece uma inferência. Né? Acontece a inversão do quê? Que o Eric entende bem. Do ônus da prova. Quem lançou a condenação não precisa demonstrar. Quem foi acusado precisa provar que merece, nesse caso, continuar na conversa. Né? Olha que loucura o que existe aí. E vocês já ouviram o exemplo das roupas novas do imperador? Alguém lembra como funciona essa história das roupas novas do imperador? Não sei se a Rafaela, o Eric conhece, o Daniel. Qualquer um dos Daniel, tá? Qualquer um dos dois que estão online, não tem problema. O que que é esse? Esse é um exemplo clássico, tá? Que a Rand ela usa no livro, né? Ela usa no capítulo. E esse é o exemplo do conto das roupas novas do imperador. Num determinado reino, né? Chega um momento que alguém diz vender roupas novas para o imperador e os charlatães eles afirmam, né, que as vestes, que essa roupa nova, elas têm uma beleza extraordinária e que elas são invisíveis aos moralmente indignos.
Então, quem for moralmente indigno, né, imoral, em outras palavras, não vai ver as roupas novas do imperador. E qual que é o mecanismo? Eles não vendem apenas uma roupa inexistente, esses charlatães. Eles fabricam uma escala moral capaz de transformar percepção em culpa. Olha só. O imperador que comprou as roupas, ele olha e não vê nada. Ele olha, ele vê que ele está nu. Ele não consegue ver as roupas. Só que em vez de questionar a afirmação ou a autoridade moral dos charlatães que venderam, ele questiona a si mesmo. Só que para não enfrentar uma ameaça à autoestima dele, o que ele faz? Ele nega a evidência dos olhos dele. Então a distância dele, que separa ele da realidade, ela pode ser medida pelo quê? Pelo fato dele preferir caminhar nu diante de todos a enfrentar a condenação de dois charlatães. O povo repete o mesmo processo. Né? Cada pessoa usa, aí essas outras pessoas, usa a reação das outras consciências como evidência contra a própria percepção. A fraude, então, ela se multiplica, ela não é mais só dos charlatães, mas ela é reproduzida pelas próprias vítimas. E aí surge uma criança que rompe com isso, que ela descreve o fato sem aceitar o padrão moral inventado. Ela diz: olha, o imperador está nu. E aqui reaparece a imagem da luminosidade perfeita, né? Os charlatões pressupõem o quê? Que a superioridade moral deveria produzir uma percepção automática da roupa, que é a luminosidade perfeita. Quem não enxerga não conclui que falta evidência, conclui que falta valor moral em si mesmo. A falsa teoria da certeza prepara o terreno para a intimidação. Então, por isso que a Rand ela destaca a importância de nós termos essa certeza moral bem clara, o que ela significa, o que ela demanda, para que a gente não caia no argumento da intimidação. Então, quanto mais certos nós estamos sobre a nossa própria mente, sobre os nossos princípios, sobre as nossas certezas, sobre o que é bem e o mal, sobre o que é verdade e o que é mentira, quanto mais nós temos esse processo claro e reforçado em nós mesmos, menos nós vamos ser vítimas desse processo de intimidação. Né? Deixa eu ver. Exato, exatamente. O Daniel colocou muito bem ali no último bloco. Eric, algum comentário? Pode colocar. Tranquilo. É, é interessante que no nosso dia a dia a gente fala aqui do argumento da intimidação muito claro, talvez em um contexto jurídico, um contexto de um debate político, né? Mas a gente não, mas isso não acontece ah, só nesses locais, entre aspas, seguros, né? Não é seguro. Mas digo nesses locais específicos, né? É, na sala de aula, lembra quando vocês estavam na escola? Muitas vezes ao longo da explicação de uma matéria, às vezes uma matéria realmente parecia fácil para todo mundo e aí você fazia aquela famosa pergunta idiota.
Eu digo uma pergunta idiota porque, teoricamente, deveria ser muito fácil, né? Talvez para os outros, não sei. E aí, a resposta muitas vezes era aquela sobrancelha levantada, o suspiro. De novo, de novo, o Eric fazendo essas perguntas aí, né? Olhar de espanto, às vezes dos colegas. Ah, eu tava aqui, tô me esperando essa véia acabar a aula e o Eric fica fazendo essas perguntas, né? Às vezes não precisava nem dizer, só o pessoal começava a virar a cabeça, né, para olhar, ou pro Eric, ou para mim, ou pro Daniel, olhar com aquela cara, pá, que saco. Olha esse louco de novo perguntando o óbvio, né? E aí nós estamos falando, parece uma questão, a gente quer que acabe a aula e esse cara fica fazendo pergunta. É bem isso, né? Então existe o argumento da intimidação, a intimidação em si, né? Ele começa, olha esse louco ali espirrando no meio da aula, o Eric. E então a gente convive com formas desse argumento, desse comportamento, de certa forma, ao longo da nossa vida, né? Então, quando a gente fala que é egoísta racional, quantas vezes vocês já viram as pessoas virarem a cara? Quando a gente fala de egoísmo, nossa, esse aí, se pudesse, pisava em todo mundo. Se tivesse um carro, ele passava direto na calçada, que nem o GTA. Não pensaria duas vezes, passaria com o carro em cima de todo mundo, né? Ah, muitos dizem, é, esse cara que esse cara fica falando de felicidade. Isso aí não existe. Isso aí são momentos, né? Ficar falando de buscar felicidade. Nossa vida é sofrimento mesmo e pronto. Né? Do que ele está falando? É só olhar para o mundo, olha ali, ó. Quanta gente sofrendo, né? Isso é verdade. Né? Isso aí não. Eu não sei como essas pessoas insistem em vender essas promessas, né? Insistem em falar de objetivismo, mas que objetivo? Bem e mal. Você é santo e demônio e deu. Fazer o quê? Nós não temos nada que fazer. Vai aparecer o anjo ali e pronto. Ou não, né? Ou vai salvar ou não vai. Tem que ficar discutindo essas bobagens, né? Pensa que é honesto, pensa que sabe a verdade. O Daniel coloca bem, né? Quem que essa pessoa acha que é? Então, o argumento da intimidação ele vai aparecendo em muitos lugares, né? Em muitos momentos da nossa vida. Quando vai julgar a arte moderna, né? A gente vê muitas pessoas que dizem, mas eu não entendi o que que essa pessoa, não, objetivista, essa pessoa, ela fez um monte de traço aqui na tela e ah, eu não sei o que que significa. Para mim isso não é arte. Como não é arte? É que tu não entende. Tu é ignorante. Quando tá a boa estética, aí tu não sabe, né? Para de falar bobagem. Só porque tu leu dois, três livros aí, agora tu é um analista de arte. Não, não. Fica quieto, né? Fala bobagem. Né? O Eric trouxe aqui uma situação num grupo de amigos, né? E que ele contrapôs o argumento de um amigo sobre o mal ser poderoso demais, dizendo que ele era metafísico impotente. Gerou umas 1000 mensagens. É, exatamente. E esse fato Eu até pergunto pro Eric, será que de fato a maioria das pessoas do grupo de amigos de vocês não vê a vida como mal poderoso demais? Fala, Eric. Desenvolve-se. Então, pior que sim. E assim, meus amigos, em sua grande maioria, são religiosos. Então é inerente à filosofia que eles seguem entender que o mundo é mau. E é isso, não tem o que fazer.
O mundo é inerentemente mal, o ser humano é mal desde criança. Aí vem aquele argumento, né, de se tu deixar uma criança junto com a outra, ela vai bater na outra. Porra, meu irmão. São crianças, né? Criança, ela existe pra fazer merda. Entendeu? Aí, assim, vem essas coisas, entende? Já no outro grupo da faculdade, de alguns colegas que eu trago da faculdade, que, assim, são pessoas de esquerda, assim, de esquerda que abertamente no grupo às vezes estão falando sobre caçar direito de propriedade, violar mesmo, eles sabem que a filosofia deles viola direitos de propriedade, eles dizem algo parecido, que o mundo é maligno e tal, e é tudo. É praticamente a mesma visão, sabe? E aí eu acho muito esquisito. Assim, não tão esquisito assim, porque eu lembro que teve uma vez que você me perguntou se o Turrey havia vencido no mundo. E aí eu falei que sim, e eu tomei um esporro. Eu acho eu acho que o Daniel também participou disso aí. Não lembro se foi o Daniel ou se foi o João. Mas aí a gente teve que investigar essa premissa de novo e nós vimos que nós estávamos muito equivocados. Dá até vergonha lembrar disso às vezes. Mas eu já cheguei a pensar assim, há muito tempo atrás, entendeu? É, exato, Felipe coloca ali, o mundo apenas é o mundo não é bom ou ruim e não é por nada, né? Eu acho que até dentro desse exemplo de religião também dos amigos do grupo ali que o Eric trouxe, não é por nada que a figura do milagre ela é tão destacada, né? Porque se nós vivemos num mundo onde que predomina o mal, sempre que surge o bem, que tu vê o bem real ou inventado, né, ou imaginado, eu celebro isso, né? Porque é uma coisa que é uma exceção, né? Tanto que tu vai ver num canal evangélico, tu vê testemunhos de milagres, né? Na vida das pessoas. E não testemunhos de erros ou de mal. É o testemunho do milagre. Por quê? Porque tu quer dar ênfase a uma coisa que é rara, né? Que é especial dentro dessa visão de mundo, né? Fala aí. Até mesmo no meio de alguns rolês que a gente dá, às vezes, hoje em dia eu já não tô mais saindo tanto assim. Mas teve uma época que eu saía com alguns colegas da faculdade. E aí, entre o meio dos amigos dele, a galera costumou, assim, a galera gostou muito rápido de mim. E aí teve um que fez uma observação que eu achei curiosa. Ele, cara, você ganha a gente pela pureza. Tipo, do jeito que você fala com a gente, do jeito que você se apresenta, do jeito que você trata, você acaba ganhando a gente. E assim, eu dificilmente conheço gente assim. Foi aí que eu me toquei, isso deve ter uns 4 anos. 4, 5 anos talvez. Foi aí que eu me toquei que, assim, não era regra, sabe? Eu achava que fosse. Isso, exatamente. Eu trato eles como indivíduos e é só, nada mais do que isso. E é incrível que o Felipe coloca o exemplo da invasão da Rússia, né? Que também traz que nos faz pensar um pouco sobre essa questão que a Ucrânia era onde tinha mais moral, exato. Esses são os debates todos que dizem respeito a onde que existe esse aspecto da intimidação, né? Do argumento da intimidação que ele vai surgindo em diversas situações, né? Então, a gente viu um pouco sobre como a intimidação aparece na linguagem, a gente viu um pouco sobre a, que isso se dá em diversos campos, né? E então, ao longo do texto, a Rand ela tem várias outros exemplos, né? Que eu acabei não conseguindo citar todos aqui na aula, mas eles giram em torno, né? Ah, desses exemplos e dessas aparições e formatos diferentes nos quais aparece essa forma de agir, esse uso, né? Do argumento da intimidação, por exemplo, né? Ali para julgar ou para falar das pessoas. Então, a gente já estudou também porque pessoas honestas podem ser vítimas, né? Ou seja,
A vítima óbvia normalmente é aquela pessoa dependente de aprovação, mas ela também falou que existe um segundo grupo. Os jovens, os inexperientes, os inocentes, né, também podem ser, como o Eric trouxe no exemplo do golpe ali do Pix, né, do pedido do Pix, né? Muitas pessoas acreditam que a, quando uma autoridade fala, né, que essa afirmação ela deve repousar sobre algum conhecimento que elas ainda não possuem, então elas acabam aceitando, né, por supostamente serem inferiores, né, até intelectualmente, saberem de alguma coisa que eu não sei. Vocês já ouviram essa expressão, né? Ele deve saber alguma coisa que eu não sei, então deve ser verdade, né? Ele deve ter mais. E nem é, eu não falo em nome de contexto, né? Mas eu digo, não, esse cara deve ter informação privilegiada, que eu não tenho, daí eu, né? Ele deve estar certo, né? Deve saber do que ele está falando, né? Exato, exatamente. O Eric trouxe ali o exemplo da Ana Karenina também. Então, essa vulnerabilidade do eu ainda não sei, ou eu não sei de alguma coisa, ela surge do quê? De uma virtude sem proteção suficiente, né? Que é a virtude da honestidade. Ser honesto é o quê? Estar disposto a aprender, conceder ao outro o benefício da dúvida, admitir que talvez eu possa ter deixado escapar alguma coisa, né? O erro, qual que é o erro, né? O erro começa quando a abertura racional se converte em crédito ilimitado. Tipo nos primeiros planos de celular, crédito ilimitado, né? E o tom passa a ser aceito como prova. Ou seja, é porque o Daniel disse que o Daniel entende mais do que eu de finanças, então é bem melhor eu começar a investir em muitos títulos do governo, né, Daniel? Não, mentira, o Daniel nunca me sugeriu títulos públicos. Mas eu posso aceitar o tom do Daniel nesse caso e aceitar isso como prova, né? Vai ser um erro, mas pode acontecer. Falta de autoestima, isolamento, desconhecimento técnico, né? Diferença de status, de experiência. Nós estávamos falando outro dia com o Felipe sobre muitas pessoas que viajam muito, os amigos que viajam e conhecem o mundo inteiro. E, e eles voltam das viagens e eles na verdade, eles não trouxeram nada de novo daquela experiência. Eles não tornaram aquilo conhecimento. Parece que às vezes tu pode pensar, não, essa pessoa era mais interessante porque ela viajou mais. Já conheceu 50 países. Mas tu fala com ela, parece que ela não foi para nenhum lugar. Realmente aquela experiência não fez sentido, não fez diferença nenhuma para a vida dela. Nenhuma. Ela nem sabe por que que ela foi. Se tu pressionar, ela nem sabe. Ela vai dizer, ah, não, eu fui porque eu quis ir, eu tinha dinheiro para gastar, eu não tinha nada para fazer, fui lá, dei uma olhadinha, né? Essa é a motivação das pessoas. Mas não se torna conhecimento nenhum. De fato não é um valor para aquela pessoa. Eu tenho um amigo, inclusive agora está no Japão. Ele é agente de viagem, então eles ganham muito desconto, né? Para ele e para a família, como agente de viagem, na hora de emissão dos boletos e tudo. Então, a viagem se torna muito barata. Então, tudo bem, tem lógica no sentido financeiro de fazer muitas viagens, porque é muito barato. Ele gastou para ir para o Japão, a mesma coisa que eu gasto para ir para São Paulo, exagerando, né? Mas mais ou menos isso. E E eu pedi para ele, nossa, o que que tu viu de diferente ali no Japão? Ah, a gente foi ali no Monte Fuji, a gente viu umas coisinhas de anime, que eles gostam de desenho, umas coisas com gatos, o gato da sorte, aquele que fica balançando assim. Aí tem o Buda que coça com a moedinha. É isso que ele viu na viagem. Ele viu metade do Japão, é isso que ele viu. Carro elétrico, gatinhos e o Monte Fuji. O que que isso de fato trouxe? O que que ele integrou disso para a vida dele? Ele nem integrou nada
que ele pudesse ajudar a vender pacotes para outras pessoas. Basicamente, nem que fosse integrar só para o negócio dele. Nada. Só isso. Ele viu gatinhos em garrafas, como o Daniel falou, e o Monte Fuji. Ele passou por um zoológico também, que ele tirou fotos de macacos. Eu literalmente, eu não sei se eu entendo, como eu disse, a questão do desconto por ser agente turístico, mas o que isso, que lembranças, ele foi com os filhos, com a família, tudo bem, isso eu entendo, mas os filhos também não entendem, porque eles são pequenos, o máximo que eles viram foram os macaquinhos e tudo, né? Então isso que o Felipe trouxe, né? A mente não está ativa. Ele acha que a experiência vai ser absorvida de forma automática, mas não vai. Não vai por ele e não vai para as crianças menos ainda, né? Talvez as crianças até mais. Talvez elas consigam até mais do que o pai. Olha que incrível. Pode ser até que aconteça. Então, a gente precisa. As crianças vão querer saber tudo. Exato. Elas vão gravar mais, por exemplo, mais informações, né? E então a gente percebe que a pessoa que ela é exposta ao argumento da intimidação, que se torna vítima, ela está por todo lugar por diversos motivos, né? Então é curioso como nós precisamos de fato estar preparados, porque a gente entende a natureza. Depois, até agora na aula a gente entendeu o que é o argumento da intimidação. A gente entendeu. Com certeza vocês entenderam. Eu entendi. Mas por que tantas pessoas, inclusive pessoas intelectualizadas, com grande conhecimento, caem também? Por que candidatos, por exemplo, candidatos políticos bons, morais, caem nisso também? Por que falta força moral? A gente vai dizer sim, porque eles têm uma ética racional, tá, 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 tá. Mas não é só isso, sabe? Né? Reflete o quê? Uma confusão moral, que é isso que o Felipe colocou ali no chat. Né? Eu, por exemplo, vivi isso muito dentro de sala de aula, fiz o curso de economia e, e eu fui formado praticamente em neoclássicos e marxistas, né? Eu vi escola austríaca por um acidente, o falecido Anthony Miller, né? Que faleceu há pouco tempo. Ele, por acaso, isso sim que é contexto aleatório mesmo, o recém-falecido. Ele foi meu professor em Caxias no Sul, um evento totalmente aleatório na história do movimento libertário. Ele estava em Caxias, onde que nunca existiu nenhum austríaco até então. Ele foi meu professor por 2 semestres e depois ele foi para Aracaju. Ou seja, não tinha nada a ver estar na Serra Gaúcha, nada a ver. Ele estava ali, porque ele tinha uma casa em Gramado, era perto. E aí ele conseguiu trabalhar ali na UX por um tempo. Foi assim que eu conheci ele. E na maioria das minhas aulas eu era sempre vítima do argumento da intimidação. Era só eu na sala e sempre que eu tentava fazer uma pergunta, vinha, vinha argumento da intimidação com tudo, né? Ah, porque não é ciência. Ah, porque eles não usam matemática. Ah, porque eles estão contra os modelos. Ah, mas que esse negócio da ação humana, quem que fala disso? Não, porque está falando do homo econômicos. Sim, mas você não presta, né? Era isso que eu ouvia na minha sala de aula. As risadinhas. Eu vivi o argumento de intimidação ao longo de toda a faculdade. E se tu seguisse questionando, tu ia ser punido depois com a nota. A punição vinha depois, né? Então, o que que...
que a gente tem que tirar dessa aula, né? Qual que é a única arma contra essa intimidação? É a certeza moral. Não adianta gritar mais alto, recorrer você mesmo ao argumento da intimidação contra outro que está usando, tá? Ou imaginar que a gente tem que ser, então, nunca podemos errar. Temos que, de alguma forma, contra a própria natureza humana, termos a capacidade da onisciência. Daí sim, daí a gente vai poder se defender do argumento pela intimidação. Que a gente precisa ter? O julgamento ligado às razões, quando a pressão, né, quando a pressão tenta ligá-lo à aprovação. Quando a gente está num debate intelectual, público ou privado, né, a gente não pode desejar ou esperar a sanção do outro. Especialmente quando os padrões morais do adversário são opostos aos seus, né? O único critério de julgamento deve ser a verdade ou a falsidade da afirmação, e não o aplauso de quem tenta impedir o exame, né? Isso não significa desprezar toda opinião, né? Certeza moral e dogmatismo não são vizinhos, né? São opostos no método. O dogmático agarra-se à conclusão porque ela é sua, porque o grupo consagrou, ou porque ele teme as consequências de revê-lo. Porque quando a gente fala de ética, a gente fala disso, né? Quando a gente fala de ética religiosa, ela é toda baseada no sentido de que, de fato, o cristão ele teme as consequências de rever. A base da vida dele toda depende de uma crença específica, né? E se essa base não existir, tudo vai abaixo, né? Então a gente precisa ficar leal à realidade, né? O Felipe coloca ali, a moral já está dada, a escolha é ter fé ou não, né? E tem um outro lado, né? Muitas vezes eu já vi muitos casos que no qual a pessoa acreditava que ela está sozinha, ela está isolada, significava que então era verdadeira. Não, mas isso não torna ninguém verdadeiro. Assim como está na maioria, não torna ninguém falso, né? Fala, Eric. Esse argumento que o Felipe jogou aí no grupo para a gente poder analisar me lembrou no início da minha faculdade, quando eu comecei a questionar, né, por que que as coisas são assim, por que que a Constituição defende direitos fundamentais, por que que a gente tem que pagar imposto, por que que tem que fazer isso? E muitos argumentos que eu escutava era, porque já está aí, então você tem que fazer assim mesmo. Tipo, isso já existe. Eu tá, mas tem que mudar de alguma forma, porque parece que não é certo e tal. Pra mim, quando eu tava começando a pensar nessas coisas, pô, pra mim não parece certo e tal, não sei o que. Não, as coisas são assim mesmo e é isso. Era basicamente o que eu escutava. Não na faculdade. Assim, na faculdade, às vezes, um professor ou outro dizia, não, realmente, tem algumas coisas aqui que eu também não concordo. Se você quiser opinião sobre leitura, eu posso te falar depois. Aí eu pegava opinião sobre leitura para poder me aprofundar, mas assim, a maioria era. Não, porque as coisas são assim. E, e aí, justamente, né? Quando você está no início desse processo aí, justamente você se sente inseguro, né? Parece que jamais vai chegar na verdade, como o Eric falou, se tu não depender dessas outras muletas, né? O que o outro disse, a depender da leitura de um determinado texto, né? Ou da opinião do grupo. E como o Felipe comentou, nada disso é óbvio, né? Nada disso é óbvio. E voltando então para a gente fechar a aula de hoje,
Por que que esse capítulo aparece no final? Eu não sei se o Eric pegou ali o início da aula. A gente falou um pouquinho sobre por que que a Rand colocou esse capítulo no final. Por quê? Né? Porque ele mostra o quê? O efeito psicológico da moralidade. Né? Quando uma pessoa compreende e sustenta princípios, ela deixa de experimentar a aprovação como prova, de um lado, e a desaprovação como refutação. Então, a força psicológica dos outros sobre a consciência dela diminui. Diminui. Você se torna uma pessoa mais livre. Você se torna menos manipulável. Eu acabo não sendo ah, tão dependente da reação social frente às minhas posições. O Eric comenta: o problema é que no Brasil você pode ser preso por uma pessoa que pensa. É exato, né? Por ser, né, uma pessoa que pensa. Então, esse capítulo, ele é um exercício de ética aplicada. Dentro do capítulo, você vê a parte de teoria bem pequenininha, lá no início, né? E depois diversos exemplos. Né? Então, ela pega um problema real, que é a pressão moral usada para interromper o pensamento, que a gente vê em diversos lugares da nossa vida, e ela mostra o quê? Como esse elemento de moralidade, essa certeza racional, ela permite enfrentar isso. Então, a moralidade ela não é uma lista de deveres, de mandamentos que eu preciso seguir porque alguém falou, porque Deus disse, porque Marx escreveu. E aparece como o quê? Como uma capacidade prática de orientar a vida de cada um. Né? Então, o ganho não é apenas defensivo. Eu vou aprender isso para eu me defender do argumento da intimidação. Né? Quem não depende da sanção do grupo, ela pode oferecer aprovação com maior honestidade. Foi aquilo que o Eric falou, da impressão que as pessoas têm dele. Eu posso admirar sem bajular, eu posso criticar sem humilhar, eu posso discordar sem tentar destruir a identidade moral do outro. Eu acho que o Felipe faz isso muito bem nos textos dele, né? Então, a independência da própria consciência melhora a qualidade das relações, por quê? Porque eu reduzo a necessidade de controlar as consciências dos outros. Quando eu quero controlar as consciências dos outros, tem um aspecto muito interessante, especialmente por quê? Porque a pessoa de segunda mão, ela depende da consciência dos outros. Então, para ela viver, ou ela depende totalmente da consciência dos outros, ou ela tem que convencer a consciência dos outros que ela, nos princípios errados que ela tem, está correta. Ela tem que incutir, ela tem que contaminar a cabeça dos outros que seguem ela, para que os outros retroalimentem a loucura que ela leva na cabeça. Se você esperasse fazer uma lei para você aceitar a força, também é um exemplo. Né? E, e eu digo assim que viver com viver com essa liberdade é muito bacana, especialmente para quem já viveu do outro lado, né? No lado que do lado da vítima, vamos dizer assim, do argumento da intimidação, né? Eu me incluo entre eles, assim. Não era necessariamente por falta de conhecimento, mas mais por uma postura psicológica em relação a isso.
E quando tu, né, vira essa chave, né, você começa a realmente viver, né, como ser humano, acho, em primeiro lugar, e tu começa a desfrutar das características de ser humano, né? Você começa a ter autoestima, a viver as virtudes objetivistas, não só como meio, mas não só teoricamente, de entender o que elas significam, mas de fato integrar isso à tua vida e ver e colher os frutos disso no teu dia a dia, tá? E não é só uma coisa que, não é uma conquista de um dia só, é uma necessidade de manutenção, né? Não basta entender e aplicar uma vez certo e o resto das vezes errado, né? Então, é um processo que vai se retroalimentando, né? Então, o efeito mais profundo da moralidade é integrar conhecimento e ação, ou seja, é poder viver no mundo, em última instância. Então, acho que a principal mensagem ah, que esse texto traz, né, é que o argumento pela intimidação ele está explorando uma verdade. Ideias possuem consequências morais e pessoas podem ser responsáveis pelas ideias que sustentam. Qual que é o problema do argumento da intimidação? É que ele consiste em usar essa verdade para dispensar a demonstração. Em vez de provar porque uma ideia é falsa e aí avaliar a responsabilidade de quem defende essa ideia, ele anuncia a condenação e exige que ela funcione como prova. É. Então, a gente não pode pedir ao medo, aos sentimentos, ao grupo, a resposta que somente as razões podem fornecer. Me parece que essa é a principal razão, digo, a principal função desse artigo como um todo. Afora dos exemplos que a Rand trouxe de aplicação disso, né? Então, é basicamente esse o conteúdo que eu queria trazer para a aula de hoje. E queria ver se alguém tem mais algum exemplo, alguma dúvida. Acho que eu consegui ver também. O Daniel comentou ali a inversão também do ônus da prova, né? Que acontece também com o argumento da intimidação. Vamos ver o Eric. O Eric está digitando, como diria o WhatsApp. Fala, Eric. Não, você tocou agora na inversão do ônus da prova. Sabe um lugar que é muito lotado disso? É o Twitter. Exato. No Twitter, o Rafael Lima até aprendeu a se defender disso, depois de um tempo. E assim, eu via que ele tentava ainda, né? Ah, não, a pessoa falava uma coisa, ele falava uma coisa, a pessoa rebatia com a verdade dela, né? Que não é bem uma verdade. Aí ele tentava explicar, né? Só que depois de um tempo ele começou a falar, me prova então. Aí a pessoa, não, tal, 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 é você que tem que me provar. Ele, não, o ônus da prova é que de quem alega. Se você tá falando, então você que tem que me provar. E aí ele começou a ficar mais malandro com isso, aí o nego parou de encher o saco dele. Mas assim, era engraçado, porque ele era igual, sei lá, eu no início, ou então o Felipe, alguns anos atrás. O Felipe disse uma vez pra gente que ele tentava ainda convencer, né, as pessoas. E assim, eu vejo muita gente assim, sabe? Ele fala uma coisa, aí a pessoa joga uma outra coisa pra ela, ou algum contexto que não tem nada a ver com o É. que tá sendo dito. E aí se você não tiver essa ônus da prova de quem alega, você fica lá discutindo o tempo todo. E às vezes o cara te deixa lá sozinho e tu continua falando, falando, falando pra ninguém. Isso. Se o cara é um troll ou um palhaço. É basicamente isso. É, a primeira vez que eu li esse artigo, realmente, foi bem no início do objetivismo no Brasil, né? Então, acabou trazendo, a partir de 2017, muitos temas e uma visão muito particular, né? Principalmente da ética, no início, que foram os primeiros textos que eu traduzi.
E isso revelou um choque muito grande, assim, gerou um choque muito grande para as pessoas e tocou em muitas coisas, especialmente religião, né? A questão do crer e depois buscar explicações, né? Que é a inversão do processo, né? Ter fé, como o Felipe falou, né? E depois, né, usar a epistemologia para eu racionalizar a fé, né? Ou seja, tentar achar razões para aquilo que eu acredito previamente, né? Antes de razões, primeiro eu creio, depois eu vou procurar motivos para acreditar. E realmente era isso, né? Era muito difícil para mim também no início saber como responder, né? E depois da leitura do argumento pela intimidação, ficou muito mais claro para mim do de qual deveria ser o correto para seguir em frente. Porque pelo menos eu vejo isso e eu tento praticar isso, né? É, eu não ganho nada, literalmente nada, se eu lá num debate eu provar por A mais B, sim, ó, eu ganho conhecimento, contexto, né? Essa vivência, tudo bem. Mas se no final das contas eu destruir com a vida do Eric, eu não quero isso. Se eu sei como ser humano que eu tenho que todo ser humano tem essa capacidade de ser racional, de usar a mente para ter uma vida melhor e tudo mais, eu não estou no serviço de destruir a vida dos outros. Eu estou na vida de propiciar que os outros talvez possam olhar para a sua própria vida e ter uma vida melhor, ter uma vida mais racional. Isso eu quero. Isso se eu conseguir, eu quero. Mas eu não estou atrás de destruir a vida das outras pessoas. Da mesma forma que o tema do aborto, que se fala muito, né? A discussão do aborto é muito importante. Mas eu não estou preocupado necessariamente com o aborto, né? Que é esse processo onde que houve uma sequência, muitas vezes, de decisões morais equivocadas, fisiológicas, né? Do momento, né? E outras brincadeiras que a gente pode trazer aqui na dinâmica né? O feto ali, a produção outras brincadeiras gostosas. Para com isso, ó, o Daniel falou. Vai ser bloqueado o vídeo. Mas eu digo assim, eu estou preocupado em, dentro desse contexto da discussão, agora vocês me matam, é, é fazer as pessoas refletirem disso antes, né? Antes delas terem que chegar no momento, talvez, de ter que recorrer a isso, né? Não basta dizer, é o direito da mãe sobre o próprio corpo, ou não é, ou o feto não tem direito. Isso para mim vem depois, porque aí já está feito. Aí complica muito mais a decisão. Porque aí eu não estou falando só de uma questão moral, estou falando de uma questão fisiológica, uma questão psicológica, uma questão biológica. Tu vai agregando muitos complicadores a essa discussão, uma questão jurídica, por que não? A legislação brasileira, por exemplo, é um terror nesse sentido, né? Divide por mês, é uma complicação, porque tu não tem como argumentar, porque são um mês, são 3 meses, né? É uma discussão que não está clara em nenhum dos ramos, né? Moralmente, eu acredito que sim, mas em outras decisões não está tão claro, não tem uma limitação tão clara assim. Eu quero discutir antes, eu quero discutir o que é valor. O filho é um valor ou não? Ter relações sexuais é um valor ou não? Amor romântico é um valor ou não é? Eu gastar uma vida inteira, eu passar a vida inteira com uma determinada pessoa é um valor ou não? A minha esposa é um valor, o meu esposo é um valor ou não? Ou é alguém com quem eu passo um tempo? Então, essa clareza conceitual, essa clareza quanto a questão dos valores, do que é um valor, como é que eu organizo a minha hierarquia, e tudo, isso é muito mais interessante do que eu vim falar do aborto. Aborto é depois. Não adianta eu vir discutir.
o problema da educação lá no nono ano. Ela já foi. Aquela turma, se o cara quiser ser alfabetizado, melhor interpretação, ele vai ter que lidar sozinho. Ele vai ter que aprender sozinho depois. Eu tenho que falar lá, "Não, como é que eu faço para ensinar a criança a ler e escrever, a calcular, a se alfabetizar? Ali que eu vou fazer a mudança. Não no nono ano. No nono ano eu não faço mais mudança. Eu posso tentar dar uma melhoradinha. E eu vejo isso muito claro na escola. Antes eu falava de uma perspectiva mais teórica, né? Mas eu vejo muito claro na escola. Tu perdeu as primeiras três séries, cara, vai ter que correr muito atrás. Vai ter que dar tudo certo, senão tu não vai saber interpretar. Não adianta. Aí tu vai daqui a pouco fazer um curso com Objetivismo Brasil lá do ITOI com 30 e poucos anos. Aí tu vai aprender, pô, é assim que eu aprendo. Ué, ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu vim aprender depois também. Eu não estou me excluindo do problema, né? Só que a educação ela tem que trabalhar lá. A criança pequena não vai saber disso, né? O professor ele vai ter que trazer isso para ela. Vai ter que ter os métodos ah, para saber aplicar posteriormente na vida dela. Então, moralidade como questão de fato é uma ideia radical, exatamente. O Felipe comenta sobre a radicalidade dessa ideia. Bom, mas agora para pôr fim a essas brincadeiras gostosas aí que vocês trouxeram no chat, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo no curso, né? Foi uma jornada muito bacana. Aprendi bastante nessa nova leitura do livro. Aprendi bastante também em tentar trazer a aula da melhor forma possível para vocês. E aprendi também bastante no na nossa troca ali dos comentários, os comentários gostosos, né? Como o Eric gosta de dizer, né, esse adjetivo. E, e convido vocês, né, para estarem comigo no próximo curso. Próximo curso inédito, de fato, em português ah, em português é a primeira vez no mundo, com certeza. Mas um dos poucos cursos das obras da Rand, assim, de forma sistemática, especialmente em língua portuguesa. Então, convido vocês. É um livro que dialoga diretamente com o contexto da política, né? É uma das obras, é a obra política da Ayn Rand, por mais que não leve o nome política, né? Não leve o nome da, o nome do ramo filosófico em si, né? No título, mas a gente sabe que o capitalismo é justamente esse sistema político que mantém, né, que protege a questão dos direitos individuais. Então a gente vai ver isso bem na época das eleições. Então acho que vai ser muito útil, além de teórico, muito prático também. Então um grande abraço, pessoal. Então nós ficamos de recesso ali por uns 15 dias e depois a gente volta com tudo. Sintam-se à vontade para compartilhar com os amigos, né? Capitalismo, o ideal desconhecido, exatamente. E já, para quem não tem o livro, já entra no grupo que logo, logo a gente vai conseguir um cupom de desconto também para a compra da obra. Vai ter também o fornecimento dos capítulos para quem não tiver, enfim. Vou começar a postar lá no grupo em breve. Então, conto com a presença de vocês, né? E qualquer coisa, sabem que eu estou sempre à disposição. Um abração, gente.